Olá pessoal, hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre a adolescência e o socioemocional de vocês, né? O que está envolvido nesses últimos acontecimentos, com essa fase da adolescência que vocês estão, como é que vocês estão emocionalmente, né? Então, deu para te ter uma ideia, uma noção de como hoje vocês estão se sentindo. Sabendo que muitos desses sentimentos, dessas emoções, têm a ver com essa fase que vocês estão, né? Afinal de contas, os hormônios estão à flor da pele. Hoje nós vamos iniciar uma aula sobre genética. Vamos entender o que é genética, o que é hereditariedade, como é que isso acontece, tá bom? Genética. O que tem a ver com a genética? O que é isso? Vocês já repararam como as pessoas de uma mesma família, elas compartilham algumas características? A gente ouve muito falar assim, tal pai, tal filho. Menina é a cara do pai dele, menina é a cara da mãe dela. Esse tipo de comentários tem a ver com o que na realidade? Tem a ver com a genética. As características hereditárias são transmitidas de geração a geração. Estabelece relações entre ancestrais e descendentes. A genética é a área da biologia que estuda como isso ocorre. Há um desenvolvimento significativo nesta área desde meados do século XX, possibilitando, por exemplo, a manipulação de material genético das células, o que levanta várias discussões éticas. Então, quando isso acontece, essas características de uma pessoa para outra, que passa de geração em geração, isso acontece devido às características hereditárias que vêm dessa parte da genética, certo? Esse nosso conteúdo ele está dividido em duas partes. Uma delas é o núcleo celular. Como vocês podem ver nessa imagem aqui no slide, uma célula ela é formada por várias partes, certo? E uma delas é o núcleo. Então, aqui nós pegamos a parte principal do nosso conteúdo que a gente está precisando, que é o núcleo celular. Pois é nesse núcleo que nós encontramos a maior parte do material genético. Então, é nessa parte aqui onde nós encontramos todo o material genético, certo? Aqui, ó, está armazenado todo o material genético que nós precisamos. Então, ele é formado pela cromatina ou nucleoplasma, mesma coisa, o nucleolo, ou vocês podem ver aqui, o envoltório nuclear ou envelope nuclear e o poro nuclear. Essas quatro partes aqui formam o núcleo de uma célula. A cromatina é uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo realize as suas funções. Vocês podem ver essa parte aqui do núcleo, certo? O nucleoplasma, que contém uma solução aquosa. O nucleolo, que fica aqui bem no centro aqui do núcleo, é uma estrutura esférica, sem membrana, constituída por proteínas e RNA. Na frente a gente vai ver o que significa isso. E a região onde se formam os ribossomos. O envoltório nuclear, ou o envelope nuclear, é constituído por duas membranas e separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Citoplasma é uma das partes de uma célula. Então, esse envoltório aqui é o que separa o citoplasma do centro do núcleo. E o poro nuclear permite a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, por meio desses poros que contém aqui, é possível que eles façam essa troca de substâncias, certo? Então, o material genético, que é toda essa parte do centro do núcleo, é o portador de informações que determinam as características e o funcionamento dos organismos. E onde é que ele está armazenado? No núcleo de uma célula, certo? Então, quem é o responsável pelas essas características que são passadas de pai para filho, consequentemente de filhos para os seus filhos, é o gene.
De olho no tema. Com relação a isso, eu tenho aqui uma célula, certo? E vejam que eu falei para vocês, o que eu mostrei no slide anterior é só o que nós vemos aqui, ó, no centro, esse núcleo, essa parte azulzinha aqui é o núcleo. Então, essa parte que está aqui de vermelho é o núcleo. Tudo isso daqui são elementos de uma célula. O citoplasma, a mitocondria, a membrana celular, o ribossomo, o centríolo. Mas o principal que nós temos aqui é esse aqui, ó, bem aqui no centro. É aqui que se encontra todo o material genético. De olho no tema. Então, aqui eu fiz uma pergunta, certo? Fazendo aqui um questionamento para vocês. Então, qual é a relação entre o núcleo das células eucariontes, que é uma célula, e as características hereditárias dos seres vivos? Qual é a relação que existe entre isso? Vocês saberiam responder? Então, a relação que existe é que o núcleo das células eucariontes contém o material genético que carrega todas as informações hereditárias, certo? Essa é a relação que existe entre uma célula e O nosso tema 2 é o material genético. Quem nunca ouviu falar em DNA? Vamos fazer um teste de DNA. Então, o que é o DNA? Gente, o material genético de todos os seres vivos é o DNA. O DNA é essa imagem que vocês estão vendo aqui. São enormes filamentos. Vejam que formado por 4 substâncias que estão aí. Vejam que aqui no DNA nós temos 4 partes coloridas. Uma verdinha, que é a adenina. Essa aqui mais vermelhinha, que é a timina. Esse azul, que é a guanina, e esse amarelo, que é a citosina. Então, são esses 4 aqui que formam esses filamentos do DNA. Vejam que eu tenho 2 filamentos, certo? E em cada desses filamentos unidos, olha, veja que tem uma junção com a ajuda dessas 4 substâncias, certo? Então, o que significa DNA? DNA é um ácido desoxirribonucleico, que é uma molécula que contém todas as informações hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração e que estão relacionadas à manifestação das características. Então, é aqui, ó, está guardado no DNA. A molécula de DNA é constituída de diversas subunidades, que é chamado os nucleotídeos. Pronto. São essas subunidades aqui que eu acabei de falar, que constituem a molécula do DNA, tá certo? Vocês podem encontrar mais informações desse assunto, gente, no livro de vocês, tá? Nas páginas 130 e 131, que vem detalhando ainda mais sobre esse conteúdo, o material genético. Tá bom? Então, o DNA é isso, é uma molécula que contém todas as informações genéticas hereditárias, que são aquelas que são passadas de geração em geração, e que são formados por 4 subunidades, que são os nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina. Então, outro material genético, além do DNA, é o RNA, que é o ácido ribonucleico, que também é uma molécula, porém ela é de cadeia única. Lá no DNA, vimos que ela é formada por 2 filamentos que são ligados pelas subunidades. Aqui no RNA, não. Nós temos apenas um filamento, como vocês podem ver nessa imagem, que também são formados por nucleotídeo, que são também 4 subunidades, certo? Cada nucleotídeo de RNA é constituído de um açúcar, chamado de ribose, e um grupo de fosfato e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é essa que vocês estão vendo aqui, a uracila, a citosina, a adenina e a guanina, certo? Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde
para a codificação de uma molécula de RNA, que, em sua maioria, orientará a produção de uma proteína. Essas regiões codificantes são chamadas de genes. Então, vamos entender. Então, quando eu pego lá um pedaço do filamento lá do DNA, certo? Eu junto com esse pedaço de RNA, que é esse ácido ribonucleico, eu vou montar uma proteína, certo? Essa proteína é que vai dar origem a todos os nossos tecidos, aos nossos órgãos. É por isso que é no DNA que se encontra todas as informações necessárias, porque a partir daí é que vai se dar origem àquela hereditariedade. É a partir daí que um ser pode ter características do outro, tá bom? Então, o responsável por tudo isso, como nós vimos, são esses genes, tá? Que é essa codificação entre o DNA e o RNA. Os genes e a diferenciação celular. Todas as células de um organismo pluricelular, que são formadas por várias células, elas se originaram de uma única célula, que são os zigotos. Por isso, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo. No entanto, em muitos organismos existem diferentes tipos de células. Então, como células com o mesmo material genético são diferentes entre si? Vamos tomar como exemplo o ser humano. Com o desenvolvimento, acontecem de divisões celulares. Essas divisões, elas formam novas células e promovem o crescimento do embrião e a formação de diferentes órgãos e tecidos. Quando isso acontece, nós chamamos esse processo de especialização ou diferenciação celular. Então, mesmo que essas células elas possuem o mesmo material genético, por que elas são diferentes? Certo? Como nós acabamos de ver, porque acontece divisões celulares. Elas se dividem, formam novas células, aí promove o crescimento do embrião e assim formam órgãos e tecidos. Esse processo é chamado de diferenciação celular, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos o que é genética, o que é hereditariedade, o que é o DNA, o RNA. E mais características, mais informações vocês vão poder encontrar no livro de vocês, nas páginas 128, que é a abertura do capítulo, e vai até a página 132, tá? Os genes e a diferenciação celular. Eu vou disponibilizar esse slide com essas explicações, além de mais uma videoaula, e vocês vão realizar a atividade no Google Forms, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos!